Vai começar Quê? o podcast. Qual podcast? Pode, pai. Pode, mãe. Olá, você que me ouve. Seja muito bem-vindo ao Pode Pai e Pode Mãe, projeto idealizado pelos estagiários de psicologia da FHO em Araras, com o pessoal da maternidade, para junto com você escutar experiências relacionadas à maternidade. Meu nome é Nathalie, sou estagiária de psicologia e juntamente com a minha colega Karina, também estagiária de psicologia, no episódio de hoje vamos falar com a Geise sobre o tema Mulheres Tentantes. Ela tem o sonho de ser mãe e vai dividir conosco um pouco sobre sua experiência, os desafios e sentimentos frente ao processo de tentar engravidar. Começando então por sua apresentação. Eu tenho 30 anos, fiz 30 anos em março e eu moro em Rio Claro, mas sou nasci no Paraná, eu nasci em Bela Vista do Paraíso, é uma cidadezinha próximo de Londrina. Meus pais são separados, minha mãe mora aqui em Rio Claro e meu pai mora lá no Paraná, em Londrina. Eles são separados mais ou menos que eu tinha uns 9, 10 anos, mais ou menos. Meu pai tem outra família lá e minha mãe aqui não casou outra vez. Sou filha única e sou casada recentemente, casei em 2000, recentemente entre aspas, né? Já faz um tempinho, casei em 2018, em agosto de 2018, e desde então, desde quando a gente casou, a gente tá tentando engravidar. Meu marido já tem uma filha de 10 anos, ela faz 11 agora em abril, que é do primeiro relacionamento dele. De apresentar isso. Eu gostaria de saber o que é ser mãe para você. Olha, pra mim, se eu falar pra vocês que antes eu não gostava de criança, gostava, eu sempre gostei assim de criança, mas eu não gosto de criança mal educada. O que eu chamo de criança mal educada? Aquelas crianças birrentas, sabe? Aquelas crianças que, já derruba a casa e pra mãe tá tudo normal. Não gosto de criança assim, não gosto. Misericórdia, só de pensar. E, gente, sério, pra mim eu não consigo, assim, encontrar uma palavra pra mãe, porque é surreal você gerar uma criança, tá ali dentro de você, nasce, cresce e, é outro mundo. Pra mim, assim, eu acho que hoje, pra mim, esse é o meu maior sonho, é ser mãe. Hoje é o meu maior sonho, é ser mãe. E eu sempre brinco com meu marido, que eu falo pra ele, se Deus me livre, guarde, um dia você me deixar, eu vou arrumar alguém só pra fazer um filho, porque eu não quero mais marido, não. Eu brinco com ele. Eu só quero o filho, eu não quero mais marido, não. E pra mim, mãe é amor, mãe é carinho, é cuidado. Eu sou filha única, então, assim, tudo que acontece na minha vida, a minha mãe é praticamente a primeira a saber. Eu e minha mãe, a gente tem um gênero muito forte, eu tenho um gênero muito forte, minha mãe um gênero muito forte, então, às vezes, a gente meio que dá uns choquinhos, mas sempre aconteceu alguma coisa, sempre ela que eu corro. Assim, mãe é tudo, né? E às vezes eu paro e penso, eu fico pensando assim, nossa, quantas pessoas não jogam as crianças, não doa. Eu tenho uma prima que trabalha no hospital, as mães têm as crianças e deixa lá. E eu fico tentando imaginar o que passa na cabeça de uma pessoa ter a criança e deixar a criança lá. E um monte de gente lutando para ser mãe, porque não é só eu. Depois que eu comecei a ter muita dificuldade em engravidar, eu comecei a participar de grupos de tentante, no Instagram mesmo. Hoje você tem muita gente compartilha muita coisa. E você vê, sabe, quantas pessoas sofrem com não conseguir e quantas pessoas conseguem e não dá valor àquilo, não cuida. Então, pra gente, a próxima, e até eu acho que já respondeu um pouquinho, que é o que te faz querer ser mãe, né? Então, você já contou um pouquinho que é seu sonho, né? Sim. Mas sim. Você consegue dizer, assim, desde quando que começou isso, que você sentiu essa vontade, assim, de querer Eu ser mãe? nunca fui muito, já tive outros namorados antes do meu marido, mas nunca fui de eu quero ser mãe. Não, essa vontade mesmo, esse sonho, esse desejo mesmo veio depois que eu conheci ele. Extremamente carinhoso. Eu falo que ele é super desligado, ele é muito desligado, muito mesmo, 300% desligado da vida.
mas ele é extremamente carinhoso como pai. E acho que isso foi despertando mais e mais e mais em mim. E às vezes eu brinco com ele porque eu falo que ele vai ser mais pai. O sonho é meu, mas eu acho que ele vai ser mais pai do que ele é hoje. Porque ele é extremamente carinhoso. E essa vontade mesmo de ser, essa vontade assim, que aflorou mesmo, foi depois que a gente se conheceu. Por ver, assim, esse carinho, né? E aí aflorou Sim, mais em você, né? sim, Eu queria sim. compartilhar também. Uhum. Fala um pouco sobre a sua experiência como tentante, né? Você falou sobre os grupos de Instagram. Ó, hoje eu falo que eu tô mais, não é conformada, mas hoje eu tô mais confiante que na minha hora vai ser. Até então eu descobri que eu não conseguia ter filho natural esse ano. E eu tinha um ginecologista, sempre passava com ele nas minhas rotinas, sempre minha rotina de mulher mesmo, sempre passava com o mesmo ginecologista. E até então, tipo, eu só tentava. Eu tomava vitamina, eu tomava suplemento, tomava várias coisas para tentar estimular. E eu não conseguia. E quando eu cheguei, e esse ano eu precisei fazer o Papa Nicolau, né? E conversei com ele, falei para ele, eu falei, doutor, eu não, já faz 2 anos, quase 3 anos que eu tô tentando engravidar e eu não consigo. E assim, eu já fiz, se for parar para pensar, eu já devo ter feito uns 200 testes de gravidez, sabe, de farmácia. Tipo, porque eu senti uma dorzinha, eu ia lá e fazia um teste de farmácia. Sentia uma dorzinha de cabeça, eu ia lá e fazia um teste de farmácia. Dava um cheiro ruim, assim, em mim, eu já ia lá e queria fazer teste de farmácia. Porque você fica na expectativa, né, de que pode ser. E aí eu conversei com ele, falei pra ele, eu quero fazer um exame, que aí eu comecei a ler nas páginas do Facebook, umas pessoas falando que tem um exame, ele é um nome super comprido, eu não vou lembrar o nome, eu até sei o nome, mas eu não consigo falar, porque ele é um nome imenso, que é você faz por dentro, assim, sabe, para olhar as trompas. E eu falei para ele, eu quero fazer esse exame. E várias pessoas que eu vi fez esse exame e que eu li relatos, né, fez esse exame e demorou tipo 1 mês, conseguiu engravidar, porque as trompas estavam fechadinhas. E aí eu conversei com ele, falei, eu posso fazer esse exame? Aí ele falou, pode fazer. Ele me encaminhou, fui, fiz o exame. Quando eu cheguei para fazer o exame, eu percebi que não estava 100% normal, porque o médico que estava me fazendo o exame em mim falou para mim que não estava conseguindo colocar o contraste para poder bater a foto. E eu já achei que tinha alguma coisa estranha. E tá, fui. Aí a gente pegou o exame, o resultado do exame. Tipo, uma semana depois a gente pegou o resultado do exame. E eu tentei marcar uma consulta com o meu ginecologista. E ele é meu ginecologista desde meus 15 anos. E ele falou, Geise, não tenho vaga, não consigo te encaixar. Eu falei, então eu posso passar aí, deixo o exame e depois o senhor me liga e quando tiver se for algo muito urgente, a gente tenta um encaixe, alguma coisa. Se não, a gente espera um pouco. Aí ele falou, tá bom. Aí meu marido passou lá, como meu marido trabalha perto, passou lá, deixou lá o exame, ele viu, deixou com a secretária dele, ele viu e ele me ligou. E eu tava de férias e eu tava na rua. Quando ele me ligou, ele só falou assim pra mim, Geise, é isso mesmo, você não pode ter filho natural. Tipo, por telefone, tipo, meu mundo caiu ali naquela hora, tipo, comecei a chorar, eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia se eu continuava o que eu tava fazendo, se eu voltava pra casa, não sabia o que eu fazia. Aí eu liguei pro meu marido falou, vai pra casa, fica calma, ele falou, já vou embora. Aí a gente conversou bastante, meu marido, ele é muito calmo, e ele é muito de acalmar, ele sabe lidar com as palavras, sabe? E aí ele veio pra casa, a gente conversou bastante, aí eu falei pra ele, eu quero marcar outro médico, que eu quero uma segunda opinião, né? Aí a gente marcou outro médico, aí quando eu fui nesse outro médico, ele falou, e ele não tinha vaga, ele me encaixou, e aí eu passei com ele, aí ele falou pra mim, ele falou, Geise, ele falou, pelo exame, ele falou, realmente, as suas 2 trompas estão obstruídas. Ele falou, então você não consegue engravidar natural. Aí ele falou, a gente tem 2 alternativas, ou você parte para reprodução humana, ou a gente faz uma cirurgia que é pelo umbigo, coloca uma câmerazinha pra gente ver
se realmente as minhas 2 trompas estavam obstruídas. E aí eu falei, tá bom. Eu falei, o que o senhor me indica? E ele é médico de uma amiga minha. E essa amiga minha, ela tinha endometriose e ela engravidou. E todo mundo fala muito bem dele. E aí deu certo que eu consegui passar com ele. E fui. E aí ele falou isso pra mim. Ele falou, aí fica a seu critério. Ele falou, olhando o seu exame, eu já te indicaria direto pra reprodução humana. Mas assim, o problema que eu senti naquela hora não foi também a notícia, que eu fiquei muito triste, eu fiquei mega abalada, mas o jeito que foi me passado, sabe? Tipo, a gente não tava falando de uma vaga de emprego, a gente tava falando de um sonho de uma pessoa. E tipo, ele pegou e no E o médico que te telefone. acompanhava desde sempre, né? Desde os Então, 15 anos. desde Então, sempre. já sabia, né, que era um sonho seu. Sim, e aí eu fiquei muito chateada, muito magoada mesmo. E aí eu falei, passei com esse outro médico, e aí eu falei pro meu marido, eu falei, e agora? Aí ele falou, vamos conversar com o médico da reprodução humana pra gente ver para onde que a gente vai, qual caminho a gente segue. E aí eu marquei uma consulta com esse médico da reprodução humana. Quando eu cheguei lá, esse médico que faz a reprodução humana, ele tava no nosso plano. E chegou lá, ele não tava mais, ele tava saindo do plano. E ele não ia mais atender ninguém pelo plano. Aí eu fiquei, putz, né, e agora? E a consulta dele é super cara, super cara. Aí meu marido falou, vamos pagar, porque a gente precisa ter pelo menos um norte para onde que a gente vai, o que a gente faz agora. E aí foi onde a gente pagou e a gente conversou com ele. A gente levou todos os exames, desde 2018 para frente, levou todos. Aí ele falou, Geise, esse exame que você fez, que a gente tá vendo que você tá com as 2 trompas obstruídas, ele falou, ela pode ter dado errado. Você pode estar nos dias de menstruação errada, porque esse exame a gente precisa estar no 9º ao 11º dia de menstruação. E eu sou muito desregulada, muito desregulada. Tipo, eu fico 6, 7 meses sem menstruar. Eu fico muito tempo. E aí ele falou, ó, a gente pode... Ele falou, você pode ter tá no período errado. Ele falou, tem outras coisas que a gente pode refazer se você quiser. Ele falou, mas vamos esperar mais um pouquinho e depois a gente refaz. E nisso que eu fui passando com ele me pediu um monte de exame, pro meu marido. E a gente fez. E nesse período aí eu descobri que além das trompas obstruídas, eu tenho ovário policístico. Ovário policístico, a gente descobriu que eu tenho trombofilia. Só que a trombofilia que ele falou, a minha não é a que impede engravidar, a minha é a que aborta. Então, tanto que ele já até passou um receituário para mim, que quando eu engravidar, eu preciso ir na farmácia de alto custo, porque agora parece que o governo precisa arcar com as injeções, e eu tenho que dar uma injeçãozinha por dia do lado do umbigo, todo dia, até a criança nascer. E aí a gente descobriu isso. Aí fez espermograma no meu marido, ele não tem nada, o dele estava bom. A gente fez muito exame, fez exame de DNA, de genética, para ver se isso era de família. E deu que não é. Ele fez muito, muito, muito exame mesmo, um monte. E nesses exames a gente foi descobrindo um pouquinho de cada coisa, sabe? E aí, agora, hoje eu faço o uso do metformina, que é para diabetes. Ele é para diabetes, só que ele trata o ovário policístico. Então, aí eu preciso tomar ele. Então, aí hoje eu faço uso do metformina, eu faço uso o Gestan Pré, que é uma vitamina para o nenê, que eu preciso tomar até eu engravidar. Depois de engravidar, eu preciso tomar mais 3 meses. Faço uso desses 2 remédios. E passo consulta com ele. Ele falou para mim que um dos meus exames, eu passo uma vez na semana com ele. Ele falou para mim que nos meus exames ele viu que eu nunca ovulei. Ou seja, eu nunca tive 1% de chance de engravidar, porque eu nunca ovulei. E aí ele tentou induzir, ele me deu 3 meses para tentar natural. Ele estava me dando um remédio para tentar induzir a minha ovulação, não conseguimos. A gente ficou 3 meses tentando, não conseguimos. E assim, para mim cada consulta que eu vou com ele, para mim é uma
eu falo pro meu marido, pra mim é uma tristeza, porque, tipo, eu tomo muito remédio pra poder tentar pelo menos ovular, e quando eu chego lá, não tenho nada, tipo, eu não ovulei 1% do que eu preciso. Uhum. E o acesso, assim, essas informações que você teve agora, né? Foi tudo porque você conseguiu arcar, né? Com o custo, porque o plano não cobria, né? Não O, cobre. pl- o plano só não cobre a consulta com ele. Mas como eu tô passando o resto dos exames, o plano cobre. Só que teve um exame que é esse de DNA que eu precisei fazer, que aqui eu não consegui fazer. Eu tive que ir para Piracicaba. Ou eu ia para Piracicaba ou eu ia para São Carlos. Aí eu optei para Piracicaba, que era mais perto. E aí eu paguei e aí o plano me reembolsou. Uhum. Mas os outros exames todos eu consegui fazer. Só o Yuri que não, porque ele não tem plano, né? Ele não tá no meu plano de saúde. Então, aí o dele a gente teve que arcar tudo. Porque, assim, você trouxe uma informação importante, assim, pra gente, né? Que é o apoio médico, né? Que toda mulher precisa, assim, durante esse período. Porque se você não tem a atenção do médico, como você descreveu agora desse segundo médico, você vai passar a vida toda achando que você tá tentando ali, na Uhum. esperança, e sem um apoio, né? Sim, Pra sim. realmente E conseguir. eu falo que eu cheguei até esse médico que eu passo da reprodução, eu falo que eu cheguei nele, que ele é assim, ele é um anjo na minha vida. Ele tem livro, depois eu até mando para a Nathalie o livro dele. Ele tem um livro que ele fala sobre as tentantes, sabe? Eu acho que por ele vivenciar isso, ele tem uma visão que eu falo para ele, ele é perfeito, ele é a pessoa que eu precisava porque assim, para mim, que é o meu sonho, é muito triste, sabe? Não ser, tipo, você querer uma coisa, você lutar por uma coisa, você fazer tudo por uma coisa e você tá vendo que você tá dando o seu melhor e não consegue. Ele me colocou para fazer pilates, para ver se desenvolve. Ele me colocou para fazer academia. Ele me colocou para fazer Muay Thai. Ele me coloca para fazer tudo, porque ele fala que ele precisa me estimular. E engraçado que eu falo que um mês de academia que eu fiz, eu menstruei. Que legal. E só que assim, eu só menstruo, eu não consigo ovular. Eu não consigo chegar na ovulação. E para fazer a parte de reprodução humana, agora saiu muita lei que a gente não pode colocar mais que 2 embriões. Então, tipo, tá muito mais complicado do que antes era, porque antes você podia, eu quero colocar 4, você podia colocar 4. Porque ele sempre deixa claro para mim, ele fala, Geis, não é porque a gente vai colocar 2 que vai vingar 2. Ele falou, você pode vingar um só, como você pode vingar nenhum, como pode vingar os 2. Ele falou, vai depender muito do seu organismo, do nosso tratamento. Só que, gente, sério, a reprodução humana é muito caro, é muito caro mesmo. E assim, não é uma coisa que você chega lá e, eu vou comprar um carro e eu vou financiar o carro. Não é, eles querem à vista ou o máximo em 10 vezes no cartão de crédito. É surreal de caro. E aí Infelizmente, na onde eu fico, mais, que eu falo hoje que eu fico frustrada, que é na onde eu fico muito frustrada, sabe, de você querer tanto uma coisa e você não conseguir, aí às vezes nem o dinheiro, porque às vezes eu posso fazer e não dá certo. E aí ele fala, você precisa me ajudar muito, você precisa me ajudar com a alimentação, você precisa me ajudar. E eu falo para ele, eu sempre deixei claro pra ele, eu sou a louca da Coca-Cola. Eu não consigo, gente, sério. Acho que desse ano, eu acho que eu tô 3 vezes pior do que eu era. E eu já era muito viciada em Coca-Cola. E ele fala pra mim, ele fala, ó, isso te atrapalha. Isso é o que mais te atrapalha. E assim, talvez até por ansiedade, né? eu falo pra ele fala assim pra mim, você toma água? Eu não tomo água. Se pergunta, eu não tomo água. Eu tenho sede, eu tomo refrigerante. Só que aí é na onde entra a minha cabeça. Eu preciso colocar na balança o que é melhor pra mim. É melhor pra mim tomar Coca-Cola? Eu posso tomar Coca-Cola. Só que aí vai me prejudicar num sonho que eu tenho. Então eu preciso colocar na balança o que pra mim hoje é melhor. Então eu falo pro e o meu marido, ele não toma refrigerante. É muito difícil ele tomar refrigerante.
Só que eu tomo a minha parte, a dele e a da minha família toda. Então, aí ele fala pra mim, ele fala, só vai depender de você, depende de você. Se você falar, não vou tomar mais, ou eu vou tomar de domingo, ou eu tomo 4 litros, eu vou tomar um só, já tô me ajudando. É difícil porque, nossa senhora, eu acho que não é só a Coca-Cola que é difícil, né? É difícil pra mim fazer um exercício, porque a gente, querendo ou não, a gente trabalha o dia inteiro, a gente chega em casa, a gente quer tomar um banho, quer descansar. Então, pra mim, é muito complicado. Eu não gosto de acordar cedo. E aí, meu marido vai de manhã, eu vou à noite. Que aí eu fico naquela, eu já não vou. Se você desandar um dia, desanda todo. Mas eu falo sempre, eu repito, e para quem eu posso indicar, eu falo, gente, não tem outro médico igual esse, não tem. Ele é assim, parece que ele é um anjo, sabe? Eu brinco com ele que eu falo que ele é um anjo na minha vida, porque eu vou lá, eu choro, aí ele faz o papel de médico, de psicólogo, de amigo, de tudo. Mas tamo na luta, né? A gente tá na luta. Eu sei que eu preciso me esforçar mais, melhorar um pouco mais algumas coisas, alguns hábitos que eu tenho, mas aí eu fico triste, sabe? Bem triste de tentar e não conseguir. Que bom que tem esse apoio, né? Esse trabalho mais humanizado, assim, que te entenda, né? Que não é um processo que depende só de você, né? Sim. Você também tem algum apoio psicológico? Hoje eu não faço mais, mas eu estava passando como psicóloga. Como eu fiquei muito tempo de home office, eu passava com uma psicóloga de manhã, antes de começar a trabalhar. Aí, como eu voltei para a empresa, aí eu já tenho que acordar muito antes, e para ela me atender muito antes, na verdade eu parei porque os nossos horários não estavam se encaixando. Tipo, eu não estava conseguindo me enquadrar nos horários dela, porque o horário que ela podia, eu não podia, porque eu estava trabalhando. Então, aí a gente foi deixando, sabe? E aí eu não faço. Hoje eu não faço mais. Mas eu sinto muita falta. Esse acompanhamento era presencial? No começo, sim. Aí veio a pandemia, aí começou a ser online. Aí, como eu tava de home office, eu conseguia fazer, a gente fazia normal, só que quando eu voltei, ela continuou no online. Só que aí os horários dela não davam mais com os meus horários. Isso foi algo que o médico indicou? Eu já fazia antes de passar com ele. Quando eu passei com ele, eu já passava com a psicóloga. Tá. Mas depois, ele sempre reforça que eu preciso de um acompanhamento, que eu preciso acompanhar com uma psicóloga. Ele sempre reforça isso. Pela questão da ansiedade, né? E eu sou muito ansiosa, muito ansiosa. E eu como tudo as pontas do dedo, aí arranco cabelo, sabe? Eu fico muito ansiosa, muito ansiosa. Imagina. Lidar com a ansiedade e com a frustração também, né? Sim. Importante. E é assim, Agora, hoje eu não faço mais. É muito difícil eu fazer um exame, um teste de gravidez agora. É muito difícil mesmo. Mas antes eu fazia assim, a toda hora, e toda hora que eu olhava e eu via, eu já estava num ponto que eu enxergava 2 risquinhos já, eu enxergava. Aí eu mandava para todo mundo. Pelo amor de Deus, gente, alguém tá vendo 2 risquinhos? Eu não tô ficando doida. Eu já tava enxergando os risquinhos já. Mas não era os risquinhos, era eu que já estava imaginando coisa. Aí meu marido conversou comigo, ele falou, toma cuidado, porque talvez isso vire uma gravidez psicológica. Ele falou, aí pra gente cuidar disso é muito mais difícil do que agora, do cuidar, do não conseguir. O que a gente queria saber também, aproveitando o gancho, né? Que é como que é esse processo para você, se você se sente amparada, né? Então, se você sente que tem uma rede de apoio, né? Pelo que você já falou um pouquinho. Então, pelo seu parceiro, né? Pelo seu marido, família, amigos, pelo sistema de saúde também. Se você se sente amparada, como que é esse sentimento para você durante as tentativas? Em questão de amigos, são poucas pessoas que eu falo. Não é por vergonha, é que... Não sei explicar, mas, tipo assim, eu acho que é um assunto que não é todo mundo que precisa ficar sabendo. É muito íntimo, né? Então, assim, 1, 2 pessoas, 3 pessoas no máximo que sabe. Mas em questão do meu marido, eu não tenho que reclamar dele. Ele sempre tá ali, ele sempre tá me apoiando, ele sempre tá falando,
ele conversa muito comigo, muito, muito em questão disso. E minha mãe também, meu pai também, mesmo de longe, mas meu pai, eles me cobram muito. Eles me cobram muito. Hoje minha mãe deu uma acalmada, porque minha mãe entende que não é uma coisa que eu não quero, é uma coisa que eu não consigo. Então hoje ela deu uma acalmada, mas ela e meu pai sempre me cobrou muito, né? Sempre. Acho que por ser filha única, né? Então ela sempre me cobrou. E ela brinca comigo, que ela fala pra mim, ela fala, ó, falta 2 anos pra eu me aposentar. Faz logo meu netinho, porque aí eu vou cuidar dele, ela fala pra mim. E eu até brinco, eu falo, Deus me livre de deixar meu filho com você, porque ela, se ela mimar a criança igual ela mimar eu, tá lascado. Tá lascado. Mas em parte de familiares meu, assim, eu, em momento nenhum, eu nunca me senti desamparada. Agora, em questão médica, depois que eu troquei, sim. Antes eu não. Eu gosto muito dele, do meu outro ginecologista, mas eu não sinto que ele vai ser uma pessoa que ele vai me ajudar. Eu não sinto que ele vai ser uma pessoa que, tipo, se eu começar a chorar perto dele por uma situação, ele vai me amparar. Eu não sinto isso nele. Eu sinto que, assim, a relação ali é paciente profissional. E com o outro, até mesmo com o outro que eu fui para poder tirar, para ter uma segunda opinião, eu senti que não é só o profissional e a paciente. Eu senti que é o profissional, mas é uma parte amiga e é uma parte que entende o que eu tô passando. Que ele tem a hora dele ser o profissional, ele tem a hora dele ser o amigo, e sabe, então é outro tratamento, é completamente diferente, completamente diferente. É um tratamento mais humanizado, né? Sim, sim. Que precisa dividir, né? Essas responsabilidades para não recair tudo sobre você e aí você ficar mais angustiada ainda, né? Sim, e tem dia que eu chego lá, eu falo pra ele, hoje eu não quero falar nada. E ele fala pra mim, ele fala, tudo bem, não tem problema nenhum. E tem dia que eu chego lá falando mais que o homem da cobra, e ele fala mais que o homem da cobra, e aí vai. A gente fica lá, tipo, 1 hora de consulta, e ele conversa muito. E eu tenho outro médico também que não tem nada a ver com essa parte, mas que ele é um médico que eu precisei passar por uma cirurgia o ano passado, e acho que a gente comentou uma vez com ele que a gente estava tentando engravidar, e ele entrou no assunto, e ele foi entrando no assunto, ele foi falando o que ele achava, para mim procurar, e ele sempre, quando eu passo com ele, porque como eu fiz a cirurgia, eu preciso passar com ele a cada 3 meses. E ele, assim, ele é muito amigo, ele é muito humano, sabe? Ele é muito parceiro. E ele sempre conversa comigo. Ele até brinca que ele fala assim pra mim, Geise, a gente tá num processo que você quer engravidar, mas conta pra mim, você tá fazendo as coisas? Aí eu falo pra ele 1 vez a cada 15 dias. Ele, assim não dá, Geise, ele fala pra mim. Assim não dá. Poxa vida, tem que ser. Pra você que tem dificuldade, é 3, 4 vezes na semana. Eu falei, tá doida, preguiça que eu tenho, eu brinco com ele. Preguiça. E ele brinca, e ele assim, ele me ajuda muito. Ele manda, tipo, me lê uma matéria. Manda matéria pra mim, manda pro meu marido pelo WhatsApp. Então, assim, são esses tipos de pessoa que eu gosto de conversar, que eu me sinto bem em conversar, que é aquelas pessoas que, assim, não vai olhar pra mim e vai falar assim, mas pra que você quer ter filho? Porque tem muito dessas. Às vezes você fala assim, gente, mas vocês estão casados 3 anos e não tem filho. Aí a outra pega e vira e fala, mas pra que filho? Filho estraga casamento. Não, pelo contrário, eu não acho que filho estraga casamento. E assim, gente, se eu quiser ter 10, 20 não, né, gente? Mas se eu quiser ter 10 filhos e eu tiver condições, por que não? Né? Eu acho que cada um. E não. Mas o pessoal gosta, né, de meter na vida da gente. Mas eu penso, cada um. Então eu prefiro compartilhar isso com as pessoas que vai me dar um retorno positivo, ou às vezes não um retorno positivo, mas que vai tentar me ajudar naquilo que eu tô passando, do que contar, tipo, pra vizinha, e a vizinha já passar pra vizinha de baixo, você viu que a Geise não pode engravidar e tal. Então, é bem poucas pessoas que sabem, e as poucas pessoas que sabem são as pessoas que elas me apoiam muito, me acolhem muito, e sente muito junto comigo. Para não virar um tabu também, né? Sim, sim.
Você tinha falado sobre os grupos, né, online, sobre tentantes. Como foi que Uhum. você conheceu, ficou sabendo? Na verdade, é assim, ó, quando você tá tentando, você fica procurando mil e uma coisa, né? Você fica procurando chá revelação, você fica procurando tudo. E aí eu fico procurando. Eu fui, tipo, joguei assim na internet, no Instagram, tentantes, e aí aparece, sabe? As páginas, a gente entra, começa a seguir. Aí um conta uma história, outro conta uma história. E esses dias eu vi uma moça que ela fez uma imagem super bonita de um útero e umas plantinhas, e aí tem uma foto de Jesus, assim, bem bonitinho. Então, tipo, ali você começa a ter, sabe? Ali você fez um comentário. A pessoa lê minha história, a gente tem um grupo e tal. E aí, ali vai, sabe? Uma coisa puxando a outra, mas eu sempre pesquiso, viu, gente? Se você pegar meu celular, você vê de criança, de bebê, de chá revelação, de chá rifa, de tudo. Aí por ali a gente vai abrindo os caminhos, a gente conhece muita gente da mesma situação que a gente, muita gente com situação piores, mas o mais gostoso de você ficar vendo essas coisas é que você conhece muita gente que tem os mesmos problemas que você, ou talvez piores, e conseguiu ficar grávida, tipo, natural, sabe? Sem precisar de reprodução humana, sem precisar de nada. E conseguiu ficar. Eu falo que a fé que a gente tem, ela é importante. Você pode perder tudo, você perde tudo. Mas se você perder a fé, aí sim, a gente perdeu tudo mesmo. Mas enquanto a gente tiver fé, tem esperança ainda. Então eu falo, não vou perder a fé, porque eu sei que o meu doutor, ele brinca comigo, que ele fala assim pra mim, ó, Geise, vai guardando dinheiro. Quando você falar assim, ó, eu tô preparada, a gente vai e faz. Nesse caminho, ele falou, se Deus falar, não, agora ela vai ficar grávida, ele brinca que ele fala, além do nenê, você ainda vai estar com dinheiro guardado, ele fala pra mim. Eu falo, pensando por esse lado, é verdade. Mas assim, a gente vê muitas histórias de mulheres que também são tentantes e que conseguem, sabe? Não tem explicação, é Deus, gente, não tem outra explicação, é Deus, é a hora de cada um. E eu já sofri muito, hoje eu penso comigo que ainda não é a minha hora. Geise, o que você falaria para alguém que também está tentando engravidar e se você pudesse compartilhar algo com essa pessoa? O que eu falaria para não perder a fé, não perder a fé nunca, que só Deus, é só Deus pela gente, é só Deus. Porque a gente já fez tanta coisa, a gente já tomou tanto remédio, a gente já. Tudo que é do homem, a gente já. Quem é tentante, assim, no meu caso, já fez. Tudo que é do homem, mas Deus ainda não falou, é sua vez, é sua hora. Então, não perder a fé. Não perder a fé, não perder a esperança, que uma hora vai chegar. E eu acredito muito que se ainda não chegou, é porque ainda não é minha hora. Eu penso muito assim, que já foi muito difícil mesmo para mim falar, muito difícil. Mas hoje eu acho que, assim, com o que eu vivencio, com o que eu passei, eu acho que consigo ajudar outras pessoas. É igual eu falei, tem dia que eu chego lá e não quero falar nada, porque é nos dias que realmente, tipo, eu tô me perguntando o porquê que eu tô passando por isso, porque eu já me perguntei muito isso, por que que eu tô passando por isso? O que eu fiz de errado que eu tô passando por isso? O porquê que eu tô fazendo isso é castigo? Eu já questionei muito Deus, muito Deus. E eu não tive resposta, porque, assim, o problema não é eu, não fiz nada de errado. Eu não. Ai, gente, desculpa. Eu não fiz nada de errado. Não é castigo. É aquela coisa, não chegou a minha hora ainda. E a minha hora vai chegar. Eu sei que vai. Independente se a minha hora for por natural ou se minha hora for por uma reprodução humana, vai ser um filho da mesma forma, vai ser um fruto do meu relacionamento com meu marido do mesmo jeito. E não é assim, igual eu falei, não é todo mundo que precisa saber que ela engravidou por uma reprodução humana. Mas se um dia precisar saber, não é vergonha nenhuma saber. Não é vergonha nenhuma. Então, eu acho que eu penso assim comigo que se você perder a fé, você perde qualquer coisa. Você perde tudo.
você não pode perder a fé. Tendo a fé, você consegue ficar mais firme, você consegue entender mais algumas coisas, você consegue ficar mais próxima de Deus, você consegue tentar entender melhor o que acontece. Mas, gente, não é fácil, não é fácil, não é fácil mesmo. Você vê um monte de gente, assim, nossa, fulano tá grávida. Você fica tipo, por que não podia ser eu? Esse clã tá grávida, mas por que não podia ser eu? E você vê uma pessoa que tem 10 filhos e não cuida do filho e tá grávida. Mas aí você fica, caramba, o que eu fiz que não... Mas ficar se cobrando, eu aprendi que ficar se cobrando é uma coisa que só vai me deixar mal. Ficar me cobrando. E não é isso que eu preciso. Eu não preciso ficar mais mal do que eu já fico com as coisas que eu preciso passar. Porque o processo ele é doloroso. Eu ainda não entrei em processo de reprodução humana, mas pelo pouco que eu pesquiso, pelo que eu pesquisei, é doloroso. Eu sigo a Bárbara Eves, eu acho que é assim o nome dela. Ela fez reprodução humana, acho que ela é atriz, se eu não me engano. Ela fez reprodução humana e ela fala, é muito doloroso, é muito doloroso. É doloroso pro corpo, é doloroso pra mente da gente, é doloroso pro psicológico da gente. E eu acho que a cabeça, ela é a parte que mais prejudica a gente. A cabeça, porque você tenta não pensar, mas o seu subconsciente, ele quer pensar naquilo. Ele quer que você pense naquilo. Então, acho que a cabeça da gente... Eu acho que é mais fácil você controlar o coração do que você controlar a cabeça. Imagina, acho que a cobrança, né, a expectativa é muito alta. Sim, a expectativa é muito alta, muito alta. A clínica de reprodução tem o tratamento na sua cidade? Não, a clínica não. A clínica porque ele é médico aqui, ele é médico em Campinas. Então, aí quando precisa fazer reprodução, aí vai para Campinas. Aqui é só o consultório. Obrigada por compartilhar, com a gente. Imagina, gente. Obrigada também pela sensibilidade. Que agradeço o convite. Espero que eu tenha ajudado vocês e vamos em frente. E este foi o episódio de hoje. Se ele te fez pensar ou te fez companhia, comenta aqui com a gente. Não deixe de nos seguir em todas as plataformas digitais. No Instagram, olá.maternidade, no Telegram, olá_maternidade, Facebook, olá.maternidade.fho e no TikTok, olá.maternidade. Ou se ficar mais fácil, no perfil do Instagram, entre e acesse os links direto que tem conteúdo de qualidade em todas as redes. Foi um prazer dividir essa escuta com você. Até a próxima!